Se você é daquelas pessoas que não conseguem segurar a sua língua, sabe? Você tá sempre contando tudo pra todo mundo. Você conta os seus planos, os seus sonhos, você conta até os seus próximos passos. Você deveria assistir esse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou te falar como isso vai te ferrar se você continuar abrindo a sua boca pra falar da sua vida, principalmente pra pessoas erradas. Porque é isso que vai acontecer com vocês. Meu nome é Jennifer e hoje eu quero falar um pouco de como eu parei de ser uma boquinha de sacola e comecei a guardar as coisas pra mim, sabe? Eu parei de contar a respeito da minha vida, principalmente pra pessoas erradas, sabe? Uma vez eu tava assistindo um vídeo do Flávio Augusto e ele contou que ele tava começando um empreendimento novo e ele recebeu uma ligação, que eu acho que era do vizinho dele, se eu não me engano. Era o vizinho dele. E aí, o vizinho dele simplesmente falou: Ah, Flávio, vem aqui em casa pra você me contar mais do que você tá fazendo. E aí ele foi, né, tipo, totalmente feliz mesmo. Ele tava bem alegre, entusiasmado, inclusive. E aí ele foi, contou todo, né, tudo o que ele ia fazer no negócio dele, falou os planos dele. E o cara simplesmente odiou, falou que não, que isso não ia dar certo, sabe? Colocou um monte de porém. E você imagina, o Flávio disse que ele saiu de lá, depois dessa conversa, ele saiu destruído. E imagina se ele tivesse acreditado, sabe? Se ele tivesse realmente levado ao pé da letra o que esse vizinho dele, de boa intenção, falou. Ele não seria o bilionário de sucesso que ele é hoje. E sabe? E isso é o que acontece nas nossas vidas, tipo, às vezes a gente não tem o resultado que a gente espera, porque a gente é muito boca de sacola, a gente acaba falando para pessoas erradas, coisas que elas nem deveriam saber. E essas pessoas, elas acabam o quê? Desmotivando você. Que é isso que acontece. Elas fazem brincadeirinhas com você e você vai se alimentando disso. Você vai levando pro pessoal sempre. Porque coisas negativas, gente, têm um impacto muito grande na nossa vida. E aí você vai se alimentando disso. E quando você vê aquele sonho que você tanto queria realizar, você simplesmente abandonou por causa de opiniões de pessoas que não construíram nada, entendeu? Pessoas que não têm informação nenhuma naquilo que você queria fazer, não entendem de nada do assunto. Às vezes pessoas que nem empreendem, nunca não nem colocou a mão na massa e elas estão dando opinião numa coisa que elas não fazem ideia do que seja, só porque elas se sentem no direito de opinar sobre a sua vida porque você deu esse direito. Quanto mais você alimenta essas pessoas com assuntos relacionados a você, com a sua vida, mais elas vão ter o direito, que elas se sentem no direito, né? De opinar sobre a sua vida. De dar opiniões indesejadas. Sabe aquela pessoa inconveniente que você olha e fala, nossa, não acredito que essa pessoa falou isso. Mas por que ela falou? Ela soube de alguma coisa de você. E às vezes que saiu até da sua própria boca. Entendeu? Algum plano que você queria executar. Eu lembro, e principalmente para vocês que estão na CLT, sabe? Não fica contando o que vocês estão fazendo no digital. Se vocês estão trabalhando com internet, não fica contando, porque a cabeça dessas pessoas é totalmente diferente da nossa, sabe? Elas estão totalmente alienadas ali dentro. A maioria delas enxerga aquilo ali como a segurança da vida delas. Então, para de perder o tempo de vocês contando coisas da sua vida, porque isso pode te ferrar muito. Isso pode te desmotivar. Sabe? O pingo de motivação que você ainda tem pode acabar simplesmente com palavras negativas, sabe? Com pessoas que não construíram nada, dando palpite na sua vida, porque simplesmente você deu essa liberdade para elas. Então, para de contar para os outros, porque quando você faz isso, isso aconteceu inclusive comigo, sabe? Eu já contei algumas coisas para as pessoas e o meu foco, sabe, saía de mim, ia pro outro. Tipo, agora não tem que conseguir por mim, eu tenho que conseguir porque eu contei pro fulano isso, sabe? Tira totalmente o seu foco, tira totalmente a energia de você fazer as coisas por você, não pelo outro. E você começa a agir
pra mostrar que você é capaz, que você consegue, não pelo seu propósito em si, sabe? Ele muda totalmente esse foco. E aí que vem esse esgotamento, né? Essa sensação de fracasso, de comparação, que aí a gente entra essa coisa de ficar se comparando com pessoas que já estão lá na frente. Ai, eu não cheguei lá ainda. O que fulano vai pensar de mim? Porque eu contei, ele sabe o que eu tô fazendo, eu ainda não tive resultado. E eu acho muito interessante isso, porque às vezes você mora com mais pessoas, assim como eu moro com os meus pais, e às vezes eu falo, tipo, não deveria ter contado nada da minha vida, sabe? A gente não pode, por mais que são pessoas que amem a gente, eles não vão entender. Eles não vão entender a sua situação, o seu modelo de negócio, sabe? E às vezes eles vão tentar dar conselhos pra você pensando no seu bem, mas que na verdade você sabe que não vai te ajudar. Porque você tá num segmento, num ramo totalmente diferente, sabe? E quando eu percebi que ficar em silêncio, sabe, me fazia agir mais, eu comecei a parar de contar para as pessoas. Principalmente pessoas conhecidas, sabe? Aquelas pessoas que você vê que elas não querem agregar em nada na sua vida, só saber da sua vida para ficar espalhando para todo mundo. Esse tipinho de gente você tem que cortar de vez da sua vida, sabe? Corta dos status, corta das suas redes sociais, exclui mesmo. Porque eles são literalmente sanguessuga, eles vivem só pra saber o que você faz. É absurdo isso, porque eles adoram ficar dando palpite, ficar falando da sua vida. Então, eu virei o meu jogo quando eu tive essa clareza, sabe? De ficar só e deixar os meus planos, os meus projetos pra mim, sabe? Ou pra pessoas que eu sei que realmente estão dispostas a me ajudar, sabe? Que estão seguindo no mesmo segmento que eu. E não espere que as pessoas entendam a sua missão, o seu chamado, sabe? Porque nem todo mundo vai entender. E quando você sonha demais e você fala pra pessoas que sonham menos ou pessoas que não fazem nada, que já enterraram até os sonhos delas, você vira deboche, sabe? Você vira motivo de piada. E isso vai te ajudar em alguma coisa? Não, só vai te deixar mais desmotivado. Então não conta, sabe? Para de drenar sua energia para essas pessoas e foca no seu negócio, foca naquilo que você tá fazendo. Porque a pior coisa é quando você desacredita no seu potencial. Sabe, as pessoas podem desacreditar de você, mas quando você perde o interesse por você mesmo, acabou, você não consegue mais fazer nada, que você não se acha capaz. E é isso que eu queria passar pra vocês, sabe? Fechem a boca, não contem nada pra ninguém. Façam o negócio de vocês, apliquem o que vocês estão fazendo, estudem o que precisa ser estudado em silêncio. Deixe que os resultados de vocês mostrem realmente quem vocês são. Porque é só assim que a gente cala a boca dessas pessoas, sabe? A gente só cala a boca desse povo que adora ficar falando da nossa vida, adora ficar dando palpite, adora ser inconveniente com o resultado. Então vamos mostrar esse resultado. Mostra que você é capaz com esses resultados, que você vai calar a boca de muita gente.